Olá pessoal, estamos em mais uma aula de Humanidades e hoje nós vamos falar dos movimentos sociais ao longo da história. Antes da gente iniciar, vamos refletir em cima de algumas frases do Dialogando. Se os movimentos sociais de alguma maneira têm um ponto em comum, que é a luta pelo fim das desigualdades e das injustiças sociais, cada um tem sua especificidade. Se você refletir sobre o que já viu na mídia ou na escola acerca dos movimentos sociais, conseguiria listar ao menos 3 tipos diferentes deles? Eu acho que vocês conseguem até mais. Você consegue pensar também em algum direito que seja resultado de algum movimento social? Será que algum movimento social conseguiu algum direito, se manifestando? Como vimos, movimentos sociais foram importantes para diversas conquistas. Você considera que sem o protagonismo desses movimentos, essas conquistas seriam alcançadas? Vamos pensar aí, vamos refletir um pouquinho. Aí nós temos o teorizando, movimentos sociais ao longo da história. Segundo o filósofo Rousseau, em seu livro A Origem da Desigualdade entre os Homens, o que desencadeou a desigualdade foi o advento da propriedade privada. De acordo com o filósofo, sem ela não existiriam desigualdades substanciais entre os homens. Como vemos na modernidade, com o capitalismo e especialmente o neoliberalismo, as desigualdades aumentaram significativamente, embora os defensores desses sistemas econômicos afirmassem que é somente com a produção de riqueza que se pode distribuí-la. A história nos mostra que não é exatamente isso que tem ocorrido no mundo. Se para Rousseau a desigualdade é um problema meramente classista, para o filósofo peruano Aníbal Quijano, o problema da desigualdade tem base econômica, sim, mas também existe uma questão racial, construída e disseminada com auxílio das ciências humanas e científicas. Construiu-se uma suposta evolução cultural, que teve como auge a racionalidade pretensamente descoberta pelos europeus. As populações da África e da América, quando analisadas sob o olhar europeu, estavam crescendo lentamente para a evolução que a Europa já tinha alcançado. Essa ideia foi o pilar para a colonização da América e a escravização dos povos africanos, uma vez que os europeus acreditavam serem superiores e por muito tempo colocaram em questão se aquelas outras populações eram ou não seres humanos, o que permitia o uso desses povos como mercadoria, Então, dessa forma, pensaram que podiam vender os escravos, usar a força de trabalho deles sem pagar nada por isso. Que foi um grande erro a escravidão. Em maior ou menor grau, os movimentos sociais lutam por reparações dessas ideias, que ainda se mantêm na raiz estrutural da sociedade. Cada movimento se encontra e se desenvolve em um contexto histórico e político, criando sua identidade, como veremos nos tópicos a seguir. Vamos começar pelo movimento feminista, movimento político, filosófico e social, que busca direitos entre homens e mulheres e a libertação dos padrões patriarcais. Eles querem igualdade, tá, gente? A mulher não quer, nesse movimento, a mulher não quer ser mais que um homem, e nem menos, por isso que luta por esses direitos, e sim que tenham direitos iguais, como salários, trabalhos, reconhecimento, tá? O feminismo eclode em meados da década de 60. Esse movimento é caracterizado por 3 ondas. A primeira onda
século XIX, se ocupou da conquista dos direitos civis, tais como o voto e o direito da mulher de trabalhar fora de casa. Você vê, a mulher não podia nem votar, né? E nem trabalhar fora. Então foi uma grande conquista, mas ainda tem muitas outras para ver. Segunda onda, década de 60 e 70, é voltada para as questões de discriminação das mulheres no âmbito público e privado e reavalia o papel da mulher, que a mulher desempenha na sociedade. A terceira onda, que é desde 1990 até atualmente, tem como objetivo pensar em um movimento mais abrangente do que foram os movimentos anteriores. Então, além de trabalhar todos os movimentos anteriores, né, porque a gente adquiriu direito, mas não adquiriu espaço. Ela tem outras coisas que questionam ainda nesse mundo para ser igual, tá? Eu trouxe algumas imagens, vamos ver agora. Aí é uma imagem do movimento, né? Elas indo para a rua na década de 60 contra o golpe militar, né? Atualmente também há manifestação, né? O movimento feminino, elas vão para a rua atrás de seus direitos, né? Igualdade. Outro movimento tão importante quanto o movimento feminista é o movimento negro, né? Busca-se a igualdade social e econômica entre os negros e os brancos, com reivindicações como equidade salarial, ou seja, que o salário seja igual para as pessoas negras e para as pessoas brancas, né? O fim da discriminação social e o combate ao genocídio negro nas favelas. Por quê? Por que genocídio negro nas favelas? Porque morre muito jovem negro, confundido com bandido, né? Ou porque está no meio de um tiroteio, enfim. Enquanto a proposta política no Brasil surgiu em 1978, com o ato contra a discriminação sofrida por 4 jovens no clube de regatas Tietê, o racismo na atualidade é crime e ações afirmativas como cotas nas universidades e concurso público foram implantados com o intuito de reparar injustiças históricas praticadas contra negros no Brasil. Às vezes a gente escuta as pessoas falar que pessoa negra não tinha que ter cota. Se a gente parar para pensar que foram mais de 300 anos de escravidão no Brasil e eles saíram dessa escravidão com direito a nada e somente um pouco mais de 100 anos que eles estão livres, então precisa de reparação histórica sim, tá? Movimento negro na década de 70, né, se organizando por maior igualdade entre as raças, né? Movimento negro atualmente ainda lutando pelos seus direitos, né? A gente lembra até do racismo tá tão entranhado na sociedade que há pouco tempo nos Estados Unidos, vocês devem ter visto na televisão, um policial que matou uma pessoa negra do nada, sem escutar o que ela tinha feito, se ela era inocente ou não, enfim. Isso fez com que muitas pessoas no mundo todo ficassem revoltadas, né, e se manifestassem. As pessoas envolvidas no movimento negro dizem que a gente não precisa ser, não racista, mas a gente precisa se posicionar e ser antirracista, ser ante as pessoas que são racistas. É importante, então, a gente refletir um pouquinho a respeito desses movimentos. Outro importante movimento é o movimento indígena, né?
com profundas marcas, foram deixadas nas mais de 300 etnias existentes hoje no Brasil e tantas outras que não existem mais, em consequência do processo de colonização. O movimento indígena é um movimento bastante heterogêneo, considerando as diversas representatividades dentro dele. Exato, se existem várias etnias, né? Então, é um movimento bastante diverso. Tendo como uma de suas principais conquistas institucionais a promulgação da Constituição de 88. A Constituição, né, que é um dos documentos mais importantes que nós temos, que reconhece seus territórios, usufrutos. O movimento indígena tem se fortalecido e organizado cada vez mais. Atualmente, a luta pela demarcação das terras indígenas continua sendo uma das principais pautas, uma vez que esses territórios se encontram ameaçados pela expansão de madeireiras, agronegócio e mineração ilegal. Além da luta pelos direitos de suas terras, o movimento indígena organizado atua na manutenção da expansão da conquista, do acesso a cotas nas universidades, importante ferramenta de lutas institucionais. Além disso, buscas e garantias legais no campo jurídico e na saúde. Então, esse movimento não luta somente pelo seu espaço, né, para viver, seus territórios, mas também pelos seus espaços aqui no meio da gente. Eles não deixam de ser índios porque estão no meio de pessoas como a gente, né? Então, eles têm direitos. Ainda temos o movimento LGBTQI, né? O Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo. Esse dado comprova uma grande intolerância e transfobia existente no país, né? E uma das conquistas foi a lei que define a homofobia, né, como crime. Entretanto, ainda há grande índice de impunidade no país. Outro movimento também de grande importância é o ambientalista, né? Com a realidade da degradação ambiental promovida pela ação do homem em todo o mundo, o movimento ambientalista surge como uma crítica à destruição da natureza, que nos afasta do conceito de sustentabilidade. Com isso, da década de 60 para cá, o movimento ambientalista vem se transformando e ganhando corpo cada vez mais recorrente, com mais correntes, Desde os primeiros grandes encontros mundiais, como o Clube de Roma, que discutiu a preocupação da degradação da natureza, a preservação de recursos naturais e diversos grandes eventos mundiais. Então, gente, tivemos 2 grandes encontros aqui, tivemos Eco 92, Rio mais 20, tá? Porque o movimento ambientalista tem grande importância. Temos um outro movimento aí surgindo, né? Que é o movimento vegano, não sei se vocês já ouviram falar. São pessoas que não utilizam, né, nada que é feito de animal, nenhuma comida, nenhum medicamento, shampoo, enfim, nada que é testado ou feito de animal eles utilizam, tá? Eles fazem protesto contra empresas farmacêuticas ou de cosméticos testados em animais. O movimento vegano vai de encontro a qualquer tipo de violência humana contra qualquer animal, desde o consumo, né, de proteína animal até produtos como mel ou roupas e peles de animais, tá? Nós temos na página 34, né, descobertas incríveis que foram feitas por mulheres. Então, essa é a imagem de uma mulher chamada Lise Meitner, eu acho que é assim que fala, Meitner. Parte de uma dupla que descobriu a fissão nuclear. Foi negligenciada em 1945, quando o Prêmio Nobel de Química foi concedido a seu parceiro, Otto Hahn. Ele aceitou sozinho o trabalho que os dois fizeram juntos. Meitner cunhou o termo fissão, já que em 1939
explicando o processo em um artigo que publicou com a ajuda de seu sobrinho, Otto Frisch. O processo mais tarde se tornaria fundamental para a criação da bomba atômica. Não foi a primeira vez em que sua vida que Lise foi deixada de lado. Ela descobriu a transição eletrônica sem radiação em 1923. No entanto, o achado foi creditado a Pierre Victor Auger, um homem que chegou à mesma conclusão 2 anos depois. Inclusive, o fenômeno é chamado de efeito Auger. Então, é muito comum, né, essas mulheres antigamente elas não serem reconhecidas pelos seus trabalhos. Mas hoje em dia a gente já começa a rever esses conceitos e reconhecer essas mulheres incríveis. Beijo, pessoal. Estou na plataforma para tirar as dúvidas.